Boa noite a todos. O tema que eu quero estar apresentando aos irmãos nessa noite é a verdadeira obra do Espírito Santo. Vamos tentar entender que obra que ele tem realizado, o que é que ele tem feito no nosso tempo. Em algum momento vamos também analisar algumas coisas que nós vemos, alguns fatos contemporâneos nossos, e questionar se de fato isto procede do Espírito. Mas à medida que nós vamos estudando as Escrituras, entendendo o que as Escrituras propõem a respeito do Espírito Santo e a respeito da obra que ele realiza, então nós não temos nenhum receio de olhar para o nosso tempo, fazer uma leitura do nosso tempo com as lentes das Escrituras. E com as lentes das Escrituras, questionar o nosso tempo. E como a própria palavra nos ordena, Pedro nos orienta em 2 Pedro 2:1, que nos nossos dias se levantariam falsos mestres que introduziriam falsas doutrinas de maneira dissimulada, trazendo sobre eles e sobre os seus seguidores repentina destruição. Então nós precisamos alertar a igreja a esse respeito. Para dizer o que é certo ou errado, nós precisamos avaliar o nosso tempo. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo. E à luz das Escrituras dizer isto é certo, isto é errado, isso está de acordo com a verdade das Escrituras, isso não está compatível com a verdade das Escrituras. E quando nós o fazemos, nós não estamos deixando de ser espirituais, não estamos deixando de ser cristãos, não estamos deixando de ser discípulos de Cristo, estamos sendo zelosos com a verdade. Então, à medida que nós estudamos as Escrituras e passamos a ter zelo por elas, acima de tudo, pela verdade de Deus, nós passamos a ter mais cuidado com o nosso tempo e com as coisas que nos cercam. Eu espero em Deus que nessa noite eu possa abençoar a sua vida com aquilo que eu vou estar contribuindo a respeito da obra do Espírito Santo, tá bom? Então nós vamos seguir a mesma linha de trabalho do que tem sido feito até aqui. Nós estamos trabalhando a respeito da exposição de John MacArthur, do livro Fogo Estranho. Até recomendo, já creio que já deve ter sido recomendado aqui nas palestras anteriores. Se você puder adquirir esse livro e leia, muito bom mesmo. É um olhar questionador sobre a operação do Espírito Santo no mundo hoje. É ver os eventos que estão acontecendo e avaliar criticamente se de fato isto é obra do Espírito Santo ou não. Tá? Então a nossa palestra ela será dividida em 3 partes, tá bom? A primeira parte nós vamos estar falando sobre a obra do Espírito Santo na salvação. A segunda parte nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na santificação. A terceira parte, se Deus nos permitir, a obra do Espírito Santo na sua relação com as Escrituras. Fundamental nós entendemos esses 3 aspectos da obra do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração, tá bom? Deus amado, queremos render-te graças, como temos feito até aqui, e sempre o faremos, ó Deus, sem cessar, pela misericórdia do Senhor que tem estado sobre nós, pelo teu cuidado, pelo zelo do Senhor que tem nos preservado. Te bendizemos pela tua palavra, que nos orienta, que nos alerta e que nos prepara para, no nosso tempo, proclamarmos um evangelho puro, sadio, ó Deus, um evangelho que realmente retrate a verdade do Senhor. Nos abençoe nessa noite, ó Deus, como tu tens feito até aqui, com aqueles que já me antecederam, nos dê graça, para que, ó Deus, eu possa transmitir de uma forma entendível e os teus servos e servas que aqui estão possam entender, que tu abras o nosso entendimento para que possamos compreender a verdade do Senhor. Assim nós oramos, pedindo esta graça a ti, em nome de Jesus, o nosso bom e eterno Redentor. Amém, sim. Amém. Muito bem. A verdadeira obra do Espírito Santo na salvação. Como ele atua, qual é a ação dele, como o Espírito Santo tem operado isto no coração, na vida de pecadores. Eu gostaria de frisar antes que a atuação do Espírito Santo em nosso tempo tem levado, se assim eu posso afirmar, a preocupação e a dinâmica dele é em levar pecadores ao arrependimento, é dar o entendimento correto e claro aos pecadores da obra redentiva de Cristo. É transformar pessoas e levá-las à verdadeira adoração, é torná-las verdadeiros adoradores,
é coaduná-las com a verdade de Deus, com as Escrituras, e levá-las a viver uma vida que agrada a Deus. Então, a preocupação do Espírito Santo, a ação dele não é promover pessoas, não é promover comunidades, não é promover grupos, não é exaltar segmentos. Esta não é a atribuição dele, mas conduzir pecadores ao arrependimento, gerar uma obra salvífica, confirmar no coração do eleito a obra do Redentor. Como ele tem agido, como ele age, qual é a maneira dele agir na vida do pecador, como ele realiza esta obra de salvação, qual é a parte dele nessa obra de salvação. Interessante também nós entendermos que no plano da redenção, na economia da Trindade, é obra exclusiva do Pai escolher, é a obra exclusiva do Pai determinar o destino eterno de pessoas. E é obra exclusiva do Filho, a segunda pessoa da Trindade, morrer pelos eleitos. Cristo, quando morre de maneira objetiva na história, ele morre para justificar aqueles que Deus desde toda a eternidade amou, aqueles que Deus desde toda a eternidade escolheu. E a atribuição da terceira pessoa da Trindade é a aplicação dessa obra, a aplicação da obra de justificação do Redentor no coração dos eleitos, que ainda desconhecem tal obra. Como ele age? Existem pelo menos 6 aspectos nas Escrituras, muito claro, a respeito da atuação do Espírito Santo na obra de salvação, na aplicação da obra redentiva de Cristo no coração do pecador. O primeiro deles, o Espírito Santo convence o incrédulo do pecado. O Espírito Santo convence, é ele quem convence o incrédulo do pecado. Em João 16, verso 8 a 11, nós lemos assim, Jesus declarando: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então não é uma atribuição humana, não é pelas nossas ações, não é pelos nossos mecanismos, não é pela nossa vontade, que um pecador ele chega ao entendimento da vontade de Deus, ao entendimento do seu pecado, mas é por uma ação direta do Espírito Santo no coração desse pecador. É por obra dele. John MacArthur diz o seguinte: as palavras do nosso Senhor, as palavras anteriores que nós lemos, o versículo, indicam que o ministério de convencimento do Espírito Santo engloba 3 áreas. Primeira delas, ele convence o não redimido dos seus pecados, expondo a realidade de sua condição miserável diante de Deus. O Espírito Santo convence o não redimido dos seus pecados e o expõe diante da realidade da sua condição diante de Deus. Quando nós entendemos isso claramente, então nós podemos resolver uma questão com relação ao texto de Hebreus, capítulo de número 6, verso 4. É um texto que algumas pessoas tomam como base para afirmar que é possível que alguém venha cair da graça e perder a sua salvação. Porque aquele texto declara que alguns que foram iluminados e provaram os poderes do mundo vindouro, a boa palavra da verdade, caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Acontece que o escritor aos Hebreus não está falando de pessoas convertidas ali. Ele está falando de pessoas que foram iluminadas, que receberam a capacidade de entender a verdade. Necessariamente conhecer a respeito da verdade, necessariamente saber a respeito da condição em que alguém possa estar, não quer dizer que ela seja de fato convertida pelo simples motivo de conhecer a sua condição de miserável pecador. É possível que alguém, ao ler as Escrituras, e é possível que alguém entenda claramente que atitudes que ele tenha, seja desagradável diante de Deus e sejam pecaminosos. Mas necessariamente não quer dizer que esta pessoa fora convertida. É possível que alguém receba a iluminação do Espírito Santo para entender certos aspectos da verdade. E entendendo esses aspectos da verdade, ele procura viver uma vida moral, uma vida ética, um padrão que a sociedade, que a sua comunidade espera dele. Mas necessariamente não quer dizer que aquela pessoa tenha sido
convertida de verdade. Nós não podemos confundir convicção com conversão. A convicção tem a ver com aquilo que está na mente, o entendimento que alguém tem de que, de fato, isto é uma verdade. Eu estou convicto, por exemplo, que Jesus Cristo existiu. E muitos estão convictos disto, sem necessariamente ser discípulo dele. Quantos homens na história não fizeram afirmações a respeito da pessoa de Jesus, que realmente declaram que eles criam na existência dele, mas nem por isso se tornaram discípulos dele, de Cristo. Então, a convicção é o fato de alguém saber de que, de fato, Jesus Cristo existiu. É a convicção de que, de fato, o padrão que ele está vivendo é errado. Adulterar, matar, roubar, isso é errado. É algo que agride a sociedade. E talvez ele até acredite que agride a Deus. Mas nem por isso ele muda a sua conduta. E nem por isso ele queira viver debaixo dos padrões de Deus. Estar convicto de uma verdade não quer dizer necessariamente conversão. A conversão tem a ver com mudança de vida, tem a ver com mudança de padrão, tem a ver com a absorção dos valores celestiais e viver de acordo com esses valores, mesmo não em perfeição ainda. Porque apesar de sermos de Cristo, estarmos nele, ainda continuamos com uma natureza caída que está sendo moldada, trabalhada, santificada, preparada até o dia do nosso resgate. O fato de alguém estar convicto não quer dizer que ele esteja convertido. Mas é um papel, é atribuição do Espírito Santo convencer o mundo, convencer pecadores do seu estado miserável, da sua condição miserável. Outra coisa, John MacArthur declara isso. John MacArthur também propõe: o Espírito Santo convence o incrédulo da justiça, confronta-os com a verdade do santo padrão de Deus e da perfeita justiça de Jesus Cristo. Ele confronta os pecadores. Quando o evangelho é pregado, quando é anunciado e quando é feito o chamado geral, pela proclamação do evangelho, quando o pregador, quando o pastor, ou quando você, como membro da igreja, anuncia o evangelho e torna conhecido do pecador o evangelho de Cristo, torna conhecido do pecador o padrão de Deus, o que Deus requer dele, Deus confronta o pecador com o estilo de vida em que ele está. Deus confronta o pecador com a maneira em que ele está vivendo e mostra ao pecador que a conduta de vida dele não é aquilo que ele espera daquela pessoa. Não é à toa que Jesus declara que nós somos neste mundo sal e nós somos neste mundo a luz. Nós vivendo de uma maneira que agrade a Deus e dentro do padrão de Deus, com as boas obras que honrem a Deus, os homens verão e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Martin Luther King Jr., ele faz uma declaração interessante, que está naquele livro A Operação do Erro, e ele diz assim: a igreja ela não é a dona do Estado, a igreja ela não é a serva do Estado, a igreja ela é a consciência do Estado. A igreja não manda no Estado, a igreja também não obedece irrestritamente o Estado a ponto de pecar contra Deus, mas a igreja lembra o Estado, o estilo de vida, o padrão de vida que ele está vivendo, se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Pelo menos deveria ser assim. Vivermos de acordo com o padrão de Deus neste mundo confronta o nosso tempo, por meio da nossa vida e da nossa proclamação, da proclamação do Evangelho. O Espírito Santo haverá de confrontar os pecadores no estado divino em que eles estão. John MacArthur também propõe o seguinte, o terceiro aspecto: o Espírito Santo convence os pecadores de que as consequências do julgamento divino são justas e necessárias. Ou seja, que os pecadores serão julgados da mesma forma que o príncipe deste mundo já está condenado. Quando pregamos o Evangelho, ele deixa cônscio para o pecador que a justiça de Deus ela é justa. Sendo um Deus amoroso, ele ama pessoas, mas sendo um Deus justo, ele haverá de condená-las por causa dos seus pecados. Ele torna consciente o pecador desse padrão de justiça e mostra que se eles não mudarem na conduta de vida, estão julgados da mesma maneira que o príncipe deste mundo já está julgado.
Interessante que Jesus, falando sobre isso em João capítulo 12, verso 48, Jesus diz o seguinte: quem não recebe as minhas palavras, eu não o julgo, mas tem quem o julgue. As próprias palavras que eu lhes tenho proferido, esta lhe julgarão no último dia. As palavras do Evangelho, as palavras de Cristo, também servem para mostrar e trazer juízo ao pecador. Elas não só produzem salvação, mas elas também trazem juízo ao pecador. Então, pregue o Evangelho, sempre, com a finalidade de que pela pregação do Evangelho, o eleito seja trago ao arrependimento, mas também pela pregação do Evangelho, o pecador se torne cônscio do estado em que ele está e do juízo de Deus que estará sobre ele. O Espírito Santo é aquele que regenera os corações pecaminosos. Ele não somente torna conhecido a condição do pecador, ele não só torna claro para o pecador o estado em que ele está, mas ele é aquele que regenera pecadores. A regeneração é uma obra exclusiva dele. A regeneração precede a justificação, precede a conversão. A menos que ele opere graciosamente no coração do pecador, ninguém jamais terá condição de entender e de crer na obra de Cristo. A menos que ele opere um novo nascimento, a menos que ele plante o princípio de uma nova vida no pecador, a menos que ele abra os seus olhos, o pecador jamais poderá por si mesmo entender a obra de Deus. É um equívoco pensarmos, mas é um equívoco o pensamento que há no nosso tempo, de que o ser humano ainda é capaz de em si mesmo exercitar uma bondade que está presente, ou supostamente o livre-arbítrio que não foi danificado está presente no ser humano, e potencializado por uma ação de Deus que não é a regeneração, ele vai poder exercitar isto, essa capacidade dele, nele mesmo. A Bíblia nos ensina claramente que o pecado danificou-nos, que o pecado degenerou todos nós. E por causa disso, estávamos nós, que agora somos nascidos de novo, e aqueles que estão na condição distante de Deus, está de conhecer Deus, de nos inclinarmos para Ele e de nos direcionarmos para Ele. Só é possível isto acontecer se o Espírito Santo operar no coração do pecador. Interessante, o Dr. Heber falando sobre este assunto, ele diz: como é que Deus convence o pecador do seu estado de pecado? Ele pergunta, e ele responde: Deus concede isto plantando no coração do pecador, lá no centro dele, naquilo que o domina, algo que ele não tem, uma inclinação santa. Ou seja, é por meio desta operação no coração do pecador que ele se torna capaz de agora olhar para a cruz do Redentor e crer na obra que Jesus realizou lá na cruz. E a menos que o Espírito Santo faça isso na vida de alguém, opere isso na vida de alguém, ele jamais será capaz de entender a obra do Redentor. John MacArthur diz o seguinte: o chamado eficaz dos eleitos começa pelo trabalho do convencimento do Espírito Santo, à medida que ele desperta a consciência para a realidade do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não para por aí. O coração incrédulo deve ser vivificado, transformado, purificado e renovado. Efésios 2:4. O Espírito Santo é quem regenera os pecadores, de modo que os que anteriormente eram pobres, miseráveis, renasçam como novas criaturas em Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas são espirituais e se discernem espiritualmente. Jesus falando a Nicodemos em João capítulo 3, ele disse: Nicodemos, a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como pode, Senhor? Eu tenho que me tornar uma criança de novo, voltar ao ventre de minha mãe? Nicodemos, tu sendo mestre, não entende essas coisas. É necessário que você nasça de novo
Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da mulher é carne, é ser humano. Mas aquele que nasce de novo, aquele que nasce por operação do Espírito Santo, é espiritual. O apóstolo Paulo disse que a menos que o Espírito Santo opere um novo nascimento em alguém, esse jamais pode entender claramente as coisas de Deus. Então nós podemos ter muitas pessoas que foram iluminadas, mas não regeneradas, que até entendem certos aspectos do reino de Deus, que até entendem certas coisas do reino, certos aspectos da verdade, leem as Escrituras e entendem certos aspectos, mas por não terem uma vida transformada, por não nascerem de novo, eles nunca vão procurar coadunar a sua vida a este padrão. Eles vão viver até mesmo dentro das comunidades, mas eles nunca se alimentarão com a verdadeira palavra, e eles nunca se satisfarão em Deus de verdade. Mas haverá um tempo, como o próprio Jesus declara em Mateus 13, que ele vai fazer distinção entre aqueles que de fato é dele e aqueles que não são. John MacArthur ainda diz o seguinte: terceiro aspecto da obra do Espírito Santo na salvação. O Espírito Santo leva pecadores ao arrependimento. É Ele quem leva pecadores ao arrependimento. É Ele quem convence, é Ele quem regenera, e é Ele quem leva estas pessoas ao arrependimento. O arrependimento não é produzido em nós mesmos, não foi produzido em nós mesmos. Nós, por nós mesmos, não chegamos à consciência de que tal coisa que nós fizemos, ou a maneira como nós estávamos, era uma agressão contra Deus e contra a sua lei. Se o Espírito Santo não tivesse operado em você, em mim, e se ele não operar isto no pecador, ele jamais se renderá a Deus, jamais reconhecerá que de fato a sua vida está contraditória ao que Deus requer dele. John MacArthur diz o seguinte: não pode haver arrependimento ou fé até que os corações sejam recriados. Mas no momento da regeneração, o Espírito Santo concede aos pecadores arrependimento, o dom da fé, trazendo-os para a fé salvadora em Cristo e permitindo que eles se afastem do pecado. O resultado é uma surpreendente conversão. Quando ele opera no coração do pecador, quando ele convence, quando ele dá este princípio de uma nova vida ao pecador, não existe outro resultado a não ser um arrependimento profundo, uma convicção do seu real estado, um arrependimento desse estado, e uma confiança única e somente em Cristo como o único Salvador. Se o Espírito Santo não produzir arrependimento, ninguém se arrependerá. E mesmo agora no nosso estado já de convictos, regenerados, é necessário que Ele opere em nós, é necessário que Ele trabalhe em nós, é necessário que Ele nos convença, é necessário que por meio da palavra Ele nos santifique e nos leve ao arrependimento, nos dê consciência disto, dinamize a nossa vida. Como diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, verso 3, porque é Ele quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Interessante que o verso seguinte, ele diz aos crentes de Filipos que eles tinham que viver uma vida confirmando a sua salvação, vivendo com temor e tremor. Mas ele vai dizer no verso seguinte: mas é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. O quarto aspecto, o Espírito Santo concede comunhão com Deus. É Ele quem produz a mim, gera em mim e em você comunhão com Deus. Esta é a vida eterna, disse o Senhor Jesus, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna, queridos, é uma comunhão imperdível. Vida eterna é ter uma comunhão imperdível. Essa comunhão imperdível com Deus nós passamos a ter quando o Espírito Santo gera uma nova vida em nós. Quando isto acontece, então nós entendemos o nosso estado, nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós vamos até Cristo, nós nos arrependemos e pedimos e solicitamos que Ele nos conduza a Deus e passamos a ter comunhão com Deus mediante Cristo.
Nesse momento, nós passamos a desfrutar comunhão imperdível com Deus, aqueles que de fato nasceram de novo. Esta comunhão, ela jamais pode ser perdida. Esta comunhão jamais pode ser perdida. A comunhão com Deus por meio de Cristo é o cerne da salvação. E é o Espírito Santo que permite que os cristãos desfrutem dessa comunhão íntima. Olha só o que ele diz mais. O Espírito Santo produz uma atitude de profundo amor por Deus nos corações dos que nasceram de novo. Eles se sentem atraídos por Deus, não com medo dele, anseiam por ter comunhão com ele, para meditar em sua palavra e estar com ele em oração. Eles lançam as suas preocupações livremente sobre ele e confessam abertamente os seus pecados, sem medo, sabendo que tudo foi coberto por sua graça através do sacrifício de Cristo. Quando isso acontece, queridos, o pecador passa a ter a convicção de que agora ele é de Deus. E sendo de Deus, não importa o que aconteça, Deus nunca o lançará fora. Jesus disse isto. João capítulo 10, verso 27 ao verso 29, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Tudo que o Pai me dá é muito precioso. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente. Aqueles que são levados pelo Espírito a Deus por meio de Cristo, estes passam a desfrutar uma comunhão que jamais se perderá. Mas espera aí, pastor. O senhor disse ainda há pouco que nós ainda continuamos pecadores. Mas mesmo se nós pecarmos, nós ainda continuaremos pertencendo a Deus. João acalma o nosso coração com relação a isso, quando ele diz em 1 João 2:1, estas coisas vos escrevi, a fim de que ninguém pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A morte de Cristo, ela foi para nos libertar do pecado, ela foi para nos libertar da punição do pecado dos nossos primeiros pais, mas ela também foi para nos livrar dos pecados que nós cometemos e ainda haveremos de cometer. A sua morte tem efeito eterno sobre a nossa vida. A sua morte tem um efeito eterno sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não estou dizendo que você está autorizado a pecar de forma nenhuma. As Escrituras nos alertam que aqueles que são nascidos de novo devem viver numa prática de santidade, e lutar por essa santidade. O Escritor aos Hebreus diz, no capítulo 2, verso 4, no livro de Hebreus: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Nós precisamos lutar, se necessário for, dar a nossa vida para andar em santidade. Lutar contra o pecado em todo o tempo. Mas não quer dizer que somos perfeitos. E é possível que em algum momento da nossa vida possamos cair, tropeçar, dobrar os nossos joelhos ou cometer aquilo que Deus não se agrada. Mas Cristo já morreu até mesmo por isto. Portanto, João declara no seu livro, na sua epístola, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo, diz John MacArthur, também capacita os cristãos a desfrutarem da comunhão com todos os cristãos. Ele gera em nós comunhão, na igreja, a comunhão dos santos. Ele gera em nós, desperta em nós o desejo por viver em comunidade, por nos relacionar uns com os outros, por cuidar uns dos outros. Interessante, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos 25 citações aproximadamente, onde Deus diz que nós somos responsáveis pelo cuidado uns dos outros. Ele diz assim, em Colossenses 3,16, aconselhai-vos mutuamente. Ele diz em Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13, que ninguém deve ser endurecido pelo engano do pecado, mas nós temos que nos exortar mutuamente. Ele diz em Hebreus capítulo 10, verso 5, e não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto vede que o dia se aproxima. Em tantas outras passagens, como em Gálatas capítulo 6, levai as cargas uns dos outros.
É este desejo de viver em comunidade, de cuidar uns dos outros, de auxiliar uns aos outros, para que juntos possamos alcançar o nosso objetivo final. Isto é gerado pelo Espírito Santo em nossos corações. É uma atribuição dele na minha vida, na sua vida e na igreja. Quinto aspecto, na obra de salvação, o Espírito Santo habita no cristão. Diz John MacArthur, pela salvação, o Espírito Santo não só regenera o pecador e transmite a fé salvadora, mas também reside permanentemente na vida do novo cristão. O apóstolo Paulo explicou isso desta forma em Romanos 8:9. Vocês não estão sob o domínio da carne, diz o apóstolo Paulo, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. De uma maneira maravilhosa, incompreensível, o Espírito de Deus habita na vida de cada pessoa que confia em Jesus. Ele está presente em nós, no nosso meio, para cuidar de nós, para aconselhar-nos, para nos ajudar. Ele é o ajudador por excelência, o paracleto, o consolador por excelência. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro consolador. Não outro diferente, não outro inferior, como querem o nosso tempo e como atribui o nosso tempo à pessoa do Espírito Santo, que chega a ridicularizá-lo, tornando como se fosse um Deus menor, um Deus que apenas os capacita a algumas práticas miraculosas e que estas práticas são de si mesmo. E como se o Espírito Santo, a única atribuição dele fosse fazer isso na vida deles. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho em poder, em essência e em autoridade. Apenas em atribuição diferente, mas é igual na essência e em poder. É Deus como Pai e como Filho. Não é um Deus menor. Não é um Deus que está disponível apenas para satisfazer certas práticas e certos anseios do coração daqueles que se declaram igreja de Cristo. É a atribuição do Espírito Santo habitar na igreja, santificá-la, prepará-la, consolá-la. É a atribuição do Espírito Santo promover isso na vida dos santos. Sexto aspecto, o Espírito Santo sela a salvação para sempre. Nós falamos ainda há pouco, a Bíblia deixa claro que os pecadores que são resgatados nunca perdem a sua salvação. A corrente inquebrável de Romanos 8:30 indica que todos aqueles a quem Deus justifica, Ele também glorifica. Aqueles que já foram justificados em Cristo e foram imputados a eles a justiça de Cristo, e eles foram declarados justos, Deus também os glorificou. Mas não só glorificou, mas Deus também está presente neles para mantê-los até o dia da redenção. Por isso, queridos, nós precisamos nos alegrar na obra salvadora do Espírito Santo. Às vezes, as pessoas estão procurando coisas miraculosas, grandes para sentir alegria, e consideram este aspecto tão importante e essencial na vida do pecador como um aspecto talvez nem secundário. A conversão de um pecador não gera alegria, mas o que gera muitas vezes a alegria foi o que foi acabado de dizer aqui, ver coisas espetaculares, muitas vezes promovidas, que não passam no teste dos milagres, promovida por milagreiros. E isto muitas vezes gera expectativa e alegria no coração das pessoas. Mas a Bíblia nos mostra claramente que a salvação, o dom inefável de Deus aos pecadores, deve ser um motivo de maior alegria. Diz o Senhor Jesus que isto, quando o pecador se arrepende, há alegria nos céus. Se há alegria nos céus, como a igreja não se alegra com tão grande obra na vida de um pecador? Por isso, amados, nós precisamos nos alegrar nesta obra maravilhosa que o Espírito Santo realiza na vida de pecadores. O Espírito Santo está envolvido em cada aspecto da salvação, da justificação à santificação. Em cada ponto da salvação, em cada ponto dessa ordem da salvação, Ele está envolvido. Desde o momento da regeneração do pecador,
No entanto, de maneira específica e única, a Bíblia destaca a sua obra de convencimento na regeneração, conversão, adoção e habitação em segurança. Desde a justificação até a glorificação, ele está presente nesta obra, mas de maneira específica, atuando diretamente na regeneração, na conversão, na santificação e na habitação dos cristãos. A verdadeira obra do Espírito Santo na salvação tem esse aspecto, esses 6 aspectos importantíssimos. Quando nós entendemos isso, amados, como igreja, nós pregamos um evangelho mais coerente, e nós vivemos esse evangelho de maneira coerente, numa dependência total e única da ação dele, na palavra, por meio da palavra, no coração do pecador e na vida do pecador. Nós sabemos que não somos nós quem operamos, não somos nós quem fazemos, mas é obra dele. Claro que nós temos uma atribuição nisto. Como igreja, nós somos chamados a proclamar o evangelho, mas a igreja não gera salvação, não gera mudança de vida em ninguém. Isto é uma obra exclusiva do Espírito Santo. A verdadeira obra do Espírito Santo na santificação. O que significa uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia do Espírito Santo. Existem alguns equívocos no nosso tempo a respeito do enchimento do Espírito Santo. Eu gostaria aqui de destacar aqui algumas coisas. Primeiro, o que não é enchimento do Espírito Santo? O que não é um enchimento do Espírito Santo? E por uma falta de entendimento sobre este assunto, as pessoas estão fazendo coisas que estão ridicularizando a pessoa do Espírito Santo. Eu só queria abrir um parênteses aqui, mas eu tomei uma decisão pessoal, particular minha. Até eu queria pedir a vocês que estão aí que estão conectados comigo no Face, eu não quero mais divulgar obras que ridicularizam a pessoa do Espírito Santo. Então eu não quero mais divulgar no meu Face aqueles vídeos daquelas pessoas no sapatinho de fogo, plantando bananeira, porque isso não está promovendo a glória do Espírito Santo e nem o bem-estar da igreja. Mas eu quero divulgar aquilo que glorifica o Espírito Santo e promova a obra redentora de Cristo. Então, se você for postar, não me embarque não, para não ir na minha linha de tempo, tá bom? Por favor, que eu peço a você. O que não é enchimento do Espírito Santo? Falsos sintomas do enchimento do Espírito Santo. Primeiro deles, falar em línguas. Falar em línguas não é evidência de enchimento do Espírito Santo. Já foi falado aqui, acho que em dias anteriores. Um entendimento errado do dom e descrito em Atos e também em 1 Coríntios tem levado as pessoas a um equívoco quanto a isso. Para alguns, falar em língua é uma evidência de batismo com o Espírito Santo, de estar cheio do Espírito Santo. Mas as Escrituras não nos dá base, não nos dá evidência, não nos dá prova de que falar em línguas é uma evidência de estar cheio do Espírito Santo. Aliás, se fosse pelo menos da forma como está descrito lá no texto bíblico, não aquelas línguas estáticas sem sentido nenhum, que não se entende e talvez nunca seja entendido em lugar nenhum. Não é evidência de que alguém esteja cheio do Espírito Santo. Cair, nadar, correr, pular, dançar, rir, assoviar, aplaudir, deitar no chão, êxtase no Espírito Santo, não é evidência de enchimento do Espírito Santo. Um dia desse eu vi um vídeo que me mandaram de um encontro, um congresso, onde as pessoas, em um dado momento, um congresso de música, as pessoas então começaram a orar pelo enchimento do Espírito Santo, alguma coisa assim. Aí eles começaram a ser visitados pelo Espírito Santo. E ao ser visitados pelo Espírito Santo, não lhes restou nada mais senão cair no chão e nadar no Espírito. Então você via pessoas nadando no Espírito Santo, como se estivessem no mar, nadando de costas, nadando de barriga, nadando de lado, todo quanto é jeito. Isso não é evidência de enchimento do Espírito Santo. Pessoas uivando como animal, pessoas assoviando, pessoas vomitando,
Isso não é evidência de enchimento do Espírito Santo. Imitar animais não é evidência de enchimento do Espírito Santo. Isso não tem base escriturística. A Bíblia não dá base para isso. Isso, no mínimo, é zombar do Espírito Santo. Dar piroleta, dar estrelinha, de um lado para o outro, não é evidência de enchimento do Espírito Santo. E algumas pessoas tomam o texto de Davi para apoiar as suas ideias, a sua tese, entendem o texto de maneira errada. Mas Davi pulou, Davi dançou, e a dança de Davi era que nem uma dança muito parecida com a de um gorila. O texto de Davi, onde Davi dança, da forma como ele dança, não é base para as coisas esdrúxulas que nós vemos hoje, para dizer que isto é obra do Espírito Santo. Estas coisas não evidenciam o enchimento do Espírito Santo na vida de ninguém. O que é o enchimento do Espírito Santo? Segundo Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso, só abrindo um parênteses aqui também, o texto ali não está propondo, que eles uma interpretação errada do que algumas pessoas propõem no enchimento do Espírito Santo. Para algumas pessoas, o texto está propondo assim: você é como um copo. Eu vou aproveitar e colocar água para me beber. Você é como um copo. E Deus vai enchendo você com o Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Só não vou transbordar. E aí enche você até você transbordar. E aí quando Deus te enche até você transbordar, então você está fogo puro. Está sapato de fogo, como alguns costumam dizer. O texto não está propondo isto. A palavra ali, ela tem o sentido de ser controlado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem uma vida controlada pelo Espírito Santo, que é guiada pelo Espírito Santo. A evidência desse enchimento está em todo o contexto do capítulo 5. Uma pessoa que adora a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É uma pessoa que é submissa ao seu próximo, no verso 21. É uma pessoa que vive um casamento que agrada a Deus. É uma pessoa que vive no trabalho de maneira que agrada a Deus. É um bom filho que obedece ao seu pai. São bons pais que não geram e não promovem ira nos seus filhos. São servos na sociedade que vivem e agradam a Deus. A evidência do Espírito Santo não são práticas mirabolantes, mas é uma vida transformada e conduzida à vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu acho bacana Romanos, quando John Owen faz uma exegese de Romanos, falando sobre a mortificação do pecado e falando sobre a obra de santificação do Espírito Santo naquele texto, na vida do cristão. E ele vai nos mostrar no capítulo 8 de Romanos, que um cristão que realmente nasceu de novo, que está sendo transformado, que está sendo mortificado nele o pecado, por obra do Espírito Santo, diariamente, é um cristão, verso 14, que é conduzido pelo Espírito. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no verso 16 ele diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Portanto, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão viver neste mundo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Suas palavras agradarão a Deus. A sua forma de negociar agradará a Deus. A sua maneira de tratar o seu próximo será de acordo com a vontade de Deus e agradará a Deus. Tem muitas pessoas nas suas reuniões de oração que pulam, que dançam, que gritam, mas saem de lá e eles deixam o Espírito Santo lá, se assim eu posso dizer, e passam a conduzir a sua vida por si mesmo, falando mal uns dos outros, negociando errado na sociedade, sendo mau pai, má mãe, sendo uma pessoa no seu tempo que vive de maneira horrível, com lábios horríveis e com pensamentos horríveis, e nem sequer se policia nisto. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado, guiado, dominado, ter uma vida conduzida por Ele. E isto é estar cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive a vontade de Deus,
custe o que custar e luta por ela. Andar no Espírito, né? Tem muitos andando no Espírito por aí, né? Flutuando. Esses dias eu vi um vídeo, estou vendo o vídeo, né? Alguém que supostamente estava flutuando no Espírito, né? Dentro da sua comunidade. Um equívoco, uma interpretação errada do texto. Paulo diz, eu gostaria que você abrisse em Gálatas capítulo 5, verso 16, se você puder. Gálatas 5, 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Andar no Espírito, queridos, é obedecer ao Espírito, é viver de acordo com a vontade dEle. É não dar vazão à sua carne, é não ceder. É lutar, é debaixo das orientações, do poder, do dinamis do Espírito em você. Recusar as ofertas da sua carne, da sua natureza, que dia a dia quer te conduzir para fora daquilo que Deus quer para você. Andar no Espírito é viver de acordo com as orientações que o Espírito nos dá na sua palavra e por meio dela. É obedecer à sua voz, é obedecer às suas orientações. Andar no Espírito não é em um momento estático, você ou eu, ou quem quer que seja, vivermos um êxtase na nossa vida, mas depois sair dali e nada mudar. Outra coisa referente ao enchimento do Espírito Santo. Ser moldado à imagem de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo também é ser alguém que está sendo moldado à imagem do nosso Redentor. Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam, ou em todas as coisas Deus está cooperando para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que Ele conheceu, para o bem daqueles que Ele chamou, para o bem daqueles que Ele justificou, para o bem daqueles que Ele predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Em Colossenses 3, versos 5 a 17, o apóstolo Paulo diz que, deixando a mentira, falemos cada um a verdade com o nosso próximo, revestindo-nos de um novo homem. A ideia do texto ali é nos despir, um pouco antes ele fala, é nos despojar do velho homem, com as suas práticas. Claro que isso só é possível quando o Espírito Santo está atuando em nós, nos convencendo, nos santificando. É despojar das velhas práticas, é ter consciência, verso 5 de Colossenses 3, das práticas odiosas contra Deus, e que estão presentes em nossa natureza, e mortificar estas práticas diariamente, matá-las diariamente. E à medida que isto acontece, só é possível acontecer, à medida que nós nos revestimos de um novo homem, que se conforma à imagem de Cristo. Nos revestindo de Cristo, assumindo o caráter de Cristo. Isto é uma atribuição do Espírito Santo em nós. É Ele quem está nos moldando, nos levando a cada dia, nos fazendo parecer com o Redentor a cada dia. O restante do verso 10 de Colossenses, até o verso 17, Paulo vai nos dar uma série de orientações, de práticas que a igreja precisa viver, como evidência desse novo revestimento, desse caráter de Cristo em nós. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos nos amoldar à imagem daquele que nos criou, a imagem daquele que nos fez, e a imagem daquele que morreu por nós para nos resgatar. E isso só é possível pela operação do Espírito Santo no coração do pecador. Ninguém consegue isso de si mesmo ou em si mesmo. A obra santificadora do Espírito Santo é o Espírito Santo que está nos santificando. Como eu citei ainda há pouco, Romanos capítulo 8, verso de 1 a 17. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, verso 1 a 17, que aqueles que se inclinam para as obras da carne são carnais, estão sendo conduzidos pela carne, mas aqueles que se inclinam para a obra do Espírito são espirituais. Mas ele mostra para nós esse texto de Romanos. Eu queria pedir a você que depois leia cuidadosamente Romanos, desde o versículo 1,
até o verso 17, que isso só é possível por causa do Espírito Santo que está em nós, e que nos convence diariamente de que não devemos nos inclinar para o lado A ou B, mas para o Senhor, e nos leva à vontade de Deus. Interessante que Jesus, ele diz na sua oração, ele diz a Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. O Espírito Santo vai nos santificar na verdade de Deus, e essa verdade é a palavra de Deus. É nela e por meio dela que ele molda o nosso caráter, nos convence e nos conforma à imagem do Redentor. É nela e por meio dela que ele nos inclina à vontade de Deus e nos faz andar segundo a vontade de Deus. A verdadeira obra do Espírito Santo, para nós finalizarmos, na sua relação com as Escrituras. Amados, deixa eu dizer algo aqui que, certa feita eu disse isso, uma irmã muito querida ficou chateada comigo por um tempo, mas depois ela entendeu que o pastor estava correto. O Espírito Santo, ele não vai fazer nada que não se coadune com a verdade de Deus revelada nas Escrituras para nós. Porque a verdade de Deus revelada nas Escrituras para nós é obra dele, é inspiração dele. Então, mesmo que um pregador, por mais eloquente que ele seja, televisivo que ele seja, esteja em um determinado lugar falando a respeito da palavra e diga uma besteira, ele não deve ser tomado como um pregador, como um profeta de Deus e como alguém que anuncia a verdade de Deus. Tem alguns anos eu estava ouvindo um programa por falta de opção, e o pregador, de uma certa forma, ele estava indo até bem, mas de repente, lá no meio da sua mensagem, ele começa a desdenhar da doutrina da predestinação. E aí ele faz uma afirmação veemente que me arrepiou, me deu raiva, me arrepiou, eu não sei o que eu senti na hora. E ele disse assim: a predestinação é uma doutrina de demônios. Ora, se as Escrituras é a revelação de Deus a nós, entregue a nós, por obra dele, por inspiração do Espírito Santo, a homens santos, se ela foi produzida por ele, como pode o Espírito Santo inspirar este pregador que diz ser a boca de Deus neste mundo, para contradizer a própria revelação dele? Se ele nos ensina e inspirou nas Escrituras que nós, desde toda a eternidade, fomos eleitos e predestinados, e isto é incontestável, como ele poderia dizer a alguém agora: vá lá e diga, isto é uma doutrina de demônios? Que contradição! Se é um pecado gravíssimo, se é uma blasfêmia atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, também o é atribuir uma obra que não é do Espírito a ele. Pessoas, por não entender corretamente as Escrituras, fazem afirmações que as colocam em condições duvidosas, até com relação à própria salvação. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. Paulo, dizendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15 a 17, diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Pedro, falando sobre isso, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, verso 21, diz que nenhuma profecia pertence vem da cabeça humana, de pensamento humano, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. As Escrituras é produto da mente de Deus. As Escrituras foi entregue a homens. Homens foram equipados, preparados, santificados. Homens foram inspirados para entregar a nós as Escrituras. E isso por obra do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não fará nada que contrarie a sua revelação. O que acontece, o que nós vemos de maneira odierna,
Precisa ser questionado. Eu tenho ouvido aqui desde ontem a respeito do que os irmãos têm falado, inclusive hoje. Precisa ser colocado, não precisamos ter medo, amados, de colocar no teste a qual as Escrituras nos autoriza. Não precisamos ter medo de considerar pregadores como falsos pela mensagem não autorizada que eles entregam. A Bíblia nos orienta e nos alerta para que sejamos categóricos e zelosos pelas Escrituras, para que falemos a verdade e por ela lutemos. Portanto, queridos, nós precisamos avaliar, nós precisamos colocar no crivo das Escrituras tudo aquilo que tem acontecido no nosso tempo e tem sido diagnosticado, supostamente, como obra do Espírito Santo. Está nas Escrituras. As Escrituras dão respaldo para isto, a base para isto não há, então isso não vem de Deus. Não nasceu em Deus e não foi inspirado pelo Espírito Santo a ninguém. Alguém disse assim para mim, mas o Espírito Santo, sendo Deus e poderoso e revelador das Escrituras, ele também é capaz de fazer algo como Deus soberano, que não esteja nas Escrituras, ou ele não é Deus? Eu disse, de fato, ele é Deus, mas ele mesmo revelou que tudo que nós precisávamos saber, ele nos entregou, Deuteronômio 29, para que creiamos nisto e vivamos de acordo com o que ele nos entregou. Portanto, ele não nos autoriza a produzir qualquer revelação e dizer que seja dele. Deus não está trazendo revelações autoritativas, Deus não está trazendo revelações doutrinárias em nosso tempo. Tudo que nós precisávamos e precisamos saber, ele nos entregou nas Escrituras. O Espírito Santo operou isto. Também, queridos, o Espírito Santo ilumina as Escrituras. É atribuição do Espírito Santo iluminar a verdade dele mesmo para nós, iluminar o nosso entendimento para entender a sua verdade. É ele quem nos dá o entendimento claro. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que o homem natural não pode entender as coisas de Deus porque elas são espirituais, se discernem espiritualmente. Mas ele diz no verso 15 que os espirituais a tudo podem entender e discernir. Porque no verso 16 ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, queridos, nos capacita ao entendimento claro das Escrituras. E nos santifica por meio dela, nos dando clareza nas Escrituras. É a atribuição do Espírito Santo. E finalmente, o Espírito Santo outorga poder às Escrituras. Em Romanos capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz que as Escrituras é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As Escrituras em si mesma, ela não vai gerar, não vai transformar. É necessário que por meio dela e nela o Espírito Santo opere o entendimento claro no coração do pecador, daquilo que ele está lendo e que lhe foi anunciado. A palavra de Deus, ela é autoridade autoritativa, pela autoridade que lhe é conferida pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 10, verso 14 e 17, diz assim, deixa eu abrir aqui, ler o texto, se você quiser ler juntamente comigo. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo opera por meio do Evangelho e no Evangelho para a transformação do pecador. Diz assim, Romanos 10, verso 14 e verso 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E esta fé, ela é gerada do coração do pecador, à medida que ele ouve o evangelho da salvação. Mas esta fé produzida do coração do pecador por ação direta do Espírito Santo. É obra dele, é ação dele. Portanto, amados, nada do que aconteça no nosso tempo que não se coadune com a verdade de Deus pode ser tomado como verdade de Deus.
Nós honramos as Escrituras quando honramos o Espírito Santo. Nós honramos o Espírito Santo quando honramos as Escrituras e a pregamos com zelo e de maneira ortodoxa, correta. O Espírito Santo, no nosso tempo, não é um Deus menor, como alguns assim procuram dizer a respeito da nossa fé. Porque não nos portamos como eles se portam e não praticamos certas coisas que eles praticam. Dizem, vocês não creem no Espírito Santo. Vocês não aceitam a obra do Espírito Santo. Estão enganados. É porque não conhecem a doutrina do Espírito Santo como precisa ser conhecida. John MacArthur diz que nós precisamos amar o Espírito Santo como nós amamos o Pai e como nós amamos o Filho. Nós precisamos glorificar o Espírito Santo como nós glorificamos o Pai e glorificamos o Filho. Nós precisamos ser obedientes ao Espírito Santo como nós somos obedientes ao Pai, somos obedientes ao Filho. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como nós nos relacionamos com o Pai e com o Filho. John Owen diz no seu livro A Comunhão com Deus Trino, que não importa qual a obra que seja realizada por uma das pessoas da Trindade, sempre será uma obra única das três pessoas, porque é obra de Deus. Então, a obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida é obra de Deus. Portanto, precisamos amá-lo, honrá-lo, buscá-lo e viver em comunhão com Ele em todo o tempo, depender dEle em todo o tempo. A minha mensagem, a minha vida será opaca, vazia, destituída de qualquer autoridade, sem a ação dEle na minha vida, na sua vida, no Evangelho a qual Ele inspirou. Ele é o Deus presente, que habita em nós e habita na igreja. Ele é o Deus que o Senhor nos deu para ser o nosso ajudador. Que Deus nos abençoe e como igreja possamos ser mais zelosos com relação à obra do Espírito Santo e criteriosos com o nosso tempo. Seja um crente, amados, como o crente de Bereia,